Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Então, é o seguinte, essa videoaula é uma videoaula de revisão de matemática. Essa videoaula vai ser fundamental para que você possa tirar algumas dúvidas a respeito do conteúdo de matemática. Eu sei que matemática parece um pouquinho difícil, mas eu quero te dizer que o monstro da matemática, ele não existe. Gente, pelo amor de Deus, esquece o monstro da matemática, elimina ele da sua mente, porque ele não existe. A matemática, ela é muito certa, ela é muito exata, né? Então nós precisamos compreender ela, e depois nós compreendemos, olha, nós não vamos mais esquecer. Então, por favor, assista essa videoaula, tá bom? E eu espero que isso te ajude bastante para você compreender um pouquinho dos nossos conteúdos. Nesse bimestre, nós estamos estudando sobre as medidas de área e volume. Mas para a gente chegar às medidas de área e volume, nós precisamos retornar um pouquinho ao nosso conteúdo anterior, que foram as medidas de comprimento, né? E a unidade fundamental das medidas de comprimento, vocês lembram que era o metro. E aí nós temos o metro como a unidade fundamental, e aí nós temos os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Submúltiplos são os que estão abaixo do metro. O metro 10 vezes menor, decímetros, 100 vezes menor, centímetros, 1000 vezes menor, milímetros, ok? E aí o metro, ele 10 vezes maior, decâmetro, 100 vezes maior, hectômetro, 1000 vezes maior, quilômetro, ok? Então vocês lembram bem disso. Agora nós não vamos mais calcular o comprimento, nós vamos calcular a área. E o que é a área? A superfície. Se você ler lá no seu livro didático, na página 182, vai estar explicando o que é a área, tá? E aí eu trouxe um exemplo de um azulejo que eu tenho aqui em casa. Azulejo, gente, azulejo, aquela peça de cerâmica, sabe qual é? Aqui a gente fez para o Dia dos Pais, é cerâmica mesmo, viu? É azulejo mesmo. E aí a gente fez para o nosso pai e eu trouxe para explicar para vocês um pouquinho da área. Quando eu quero calcular a área, eu não estou querendo calcular somente o comprimento, né? Não, eu estou querendo saber tanto da questão dos lados, de todos os lados, seja a altura, seja a largura, tá bom? Eu preciso saber de todos os lados. Então, para calcular a área de um quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o tamanho do lado. E aí, se eu descobrir o tamanho do lado, eu vou multiplicar por ele mesmo. Porque como o quadrado, todos os lados são iguais, então eu multiplico o tamanho do lado por ele mesmo. Exemplo, se for, como no livro de vocês lá está explicando um quadrado de 2 centímetros, eu vou calcular o quê? Se 2 centímetros é o tamanho do lado, eu vou calcular 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 centímetros quadrados. Não esqueça que nós estamos calculando a área, ok? Então é só olhar lá no seu livro, na página 183 tem o primeiro exemplo. E aí se fosse um retângulo, porque o retângulo vocês sabem que ele não é que nem um quadrado, que tem todos os lados iguais, ele vai ter um lado maior, né, diferente. O que acontece? A largura dele é uma e a altura dele é outra. Então, como que você vai calcular isso? Também está escrito na página 183, pessoal. Para calcular a área de um retângulo, o que você vai fazer? Calcular a altura vezes a largura. Tá bom? Então, se fosse, como no primeiro exemplo aí do exercício, tem uma atividade que você tem que medir até com a régua, dá 3 centímetros de altura e 7 centímetros de largura. 3 vezes 7, 21 centímetros quadrados. É só isso, tá bom? Qualquer dúvida, você entra em contato comigo via WhatsApp, mas eu espero já com essa videoaula começar a abrir um pouquinho do seu entendimento e você entender melhor o conteúdo.